Salve, meus amigos, professor Kleber Pinho. Começando hoje mais uma aula. Hoje vamos dedicar o nosso esforço para o direito do trabalho. Eu montei uma super revisão, né, para o seu exame de ordem e aí trouxe os pontos principais, principalmente o que aconteceu com a reforma trabalhista e o que se manteve até hoje. Então vamos ficar muito atentos, muito atentos. Beleza? Eu quero te fazer um desafio. Durante a execução da nossa aula de hoje, a gente vai resolver várias questões, tá? Várias questões. E eu quero que você vá contando as questões em que o trabalhador ele não terá o direito. Isso mesmo, eu quero que você vá anotando as questões que a gente irá resolver e a quantidade de questões que a gente vai perceber que o nosso trabalhador ele não terá direito. Beleza? Tranquilo? Já saúdo nossos alunos da mentoria, sejam todos bem-vindos. Vamos embora, vamos trabalhar. Eu vou começar do fim para o começo. Como assim, professor, do fim para o começo? Porque normalmente a gente na academia a gente não consegue estudar a tempo o direito coletivo, tá? Então eu vou trazer para vocês aqui alguns posicionamentos do direito coletivo a respeito de negociação coletiva que vai cair na sua prova e a gente tem que ficar atento a essas mudanças que ocorreram com a reforma trabalhista de 17, tá bom? Primeiro ponto importante, veio a inovação com os artigos 611A e 611B. Eu já até coloquei os dois aqui um do lado do outro para a gente poder fazer essa comparação, tá? No 611A, são as hipóteses em que hoje é possível, por intermédio de uma negociação coletiva ou um acordo coletivo, sindicato e empresas, ou entre os sindicatos dos empregadores e sindicato dos empregados, realizarem algumas mudanças, ou seja, mesmo existindo lei e mesmo existindo norma, é possível o negociado. O negociado hoje prevalece sobre o legislado. Então eu tenho que, não todas as situações, mas essa é a regra, tá? Então eu tenho o 611A, ele veio com várias situações que você tem que ficar atento, que vai cair na sua prova e vai te perguntar se é possível flexibilizar, se é possível negociar esse tipo de direito. Vamos lá? Vamos 611 primeiro. O 611B, na verdade, copiou e colou as normas trabalhistas lá do artigo 5º da Constituição, os direitos sociais do artigo 7º da Constituição. Então ele colocou ali uma tábua, digamos assim, um bloco de incisos que são que não podem ser modificados pelas partes, que ali goza de imperatividade, goza de ordem pública. Beleza? Então o 611A começa assim. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho tem prevalência sobre a lei. Olha como vem colocando isso claramente na norma. Tem prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre, pacto quanto à jornada de trabalho, observar os limites constitucionais. Né? Os limites constitucionais eu tenho que a jornada padrão é 44 horas semanais e 8 horas diárias. Né? Outra, dispor sobre banco de horas. Outra, intervalo intra-jornada, intervalo entre as jornadas, dentro da jornada. Respeitado o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. Então eu posso ir até, antes nós tínhamos a ideia que após 6 horas, mais de 6 horas e menos de 8, a pessoa teria direito obrigatoriamente, por norma, 2 horas, no mínimo 2 horas ali 2 horas, limite máximo 2 horas de jornada, de intra-jornada, né? Para poder alimentar e descansar. Hoje eu posso diminuir isso para 30 minutos, tá? Fique atento, tá? Posso limitar isso até 30 minutos em jornadas superiores a 6 horas. É óbvio, eu diminuo o almoço e ele sai mais cedo, né? O que não pode acontecer é eu diminuir o almoço e continuar saindo na hora que saía antes, indo além das 8 horas diárias, beleza? 4. Adesão a programa de seguro, programa Seguro Emprego, que trata a Lei 13.189 de 2015. Que mais? Plano de cargos e salários e funções compatíveis com a condição pessoal do empregado, bem como identificação dos casos em que se enquadram como funções de confiança. Beleza, não tem muita relevância essa questão. Deixa eu só ver se o meu áudio está ok. Opa, vou aumentar um pouquinho mais o áudio. Aí, beleza. 6. Regulamento empresarial. 7. Representante dos trabalhadores no local de trabalho. 8. Teletrabalho, regime de sobreaviso e trabalho intermitente. As 3 novidades, né, que vieram aí. O sobreaviso já existia, né? Mas o teletrabalho e o intermitente não existiam
digamos assim, legislado. Agora já existe na CLT, nós vamos falar sobre ele na aula de hoje. Se não, na aula de amanhã. Na aula de amanhã não, na aula seguinte. Próximo, 9. Remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas percebidas pelo empregado e remuneração por desempenho individual. 10. Modalidade de registro de jornada. Modalidade como vai ser realizado o registro da jornada. 11. Troca do feriado. Tá muito comum isso, né? A troca do feriado está sendo muito utilizado hoje por causa da situação da pandemia, né? Que mais? 12. Enquadramento do grau de insalubridade. Isso aqui é uma grande novidade, né? O grau da insalubridade pode ser negociado pelas partes, tá? As partes podem estabelecer se essa insalubridade é leve, se é média ou gravíssima, ou grave. 13. Prorrogação de jornada entre ambientes insalubres sem licença prévia das autoridades competentes do Ministério do Trabalho. 14. Prêmios e incentivos de bens ou serviços eventualmente concedidos em programas de incentivos. E 15. Participação nos lucros ou resultados da empresa. Aí vem o parágrafo primeiro, os parágrafos também são muito importantes desse artigo 611-A. Parágrafo 1. No exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, observará o disposto no parágrafo 3º do artigo 8º da Consolidação, que traz as fontes do direito do trabalho. Parágrafo 2º. A inexistência de expressa indicação de contrapartidas recíprocas em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho não ensejará nulidade por não caracterizar um vício do negócio jurídico. O que quer dizer? Professor, se existir alguma hipótese de redução do salário, tecnicamente deve ter um prêmio para o empregado, deve ter uma compensação para o empregado. Pode isso, Arnaldo? Eu posso ter uma convenção coletiva sem essa compensação e retirando direitos? Sim, tá? A própria lei falou assim que se inexistindo expressa compensação contrapartidas, não há que se falar em nulidade da convenção ou do acordo. Toma cuidado. Parágrafo 3º. Se for pactuada a cláusula que reduza o salário ou a jornada, isso aqui é importante, a convenção coletiva ou o acordo coletivo de trabalho deverão prever a proteção dos empregados, uma estabilidade contra a dispensa imotivada durante o prazo de vigência do instrumento de coletivo. Mas, professor, qualquer mudança? Não. Cláusulas que reduzam o salário ou a jornada. Somente essas, aí eu posso criar situações, né, que deverão prever a proteção, deverão prever proteção do empregado quando dispensa imotivada durante o prazo de vigência dos instrumentos coletivos. Que mais, professor? Parágrafo 4º. Nas hipóteses de procedência de ação anulatória de cláusula de convenção coletiva ou de acordo coletivo, quando houver cláusula compensatória, esta deverá ser igualmente anulada sem repetição do indébito. Repetindo, nas hipóteses de procedência de ação anulatória de cláusula de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, quando houver cláusula compensatória, esta deverá ser igualmente anulada sem repetição do indébito, ou seja, sem a cláusula compensatória. Quer dizer que se eu reduzir direitos, ofertei ao trabalhador algumas cláusulas compensatórias, um 14º salário, por exemplo, ao final do ano. Se essa cláusula convencional, né, ou acordo coletivo foi anulado por intermédio de uma ação anulatória, esse prêmio, esse 14º salário, também ficará anulado. Tranquilo? Parágrafo 5º. Os sindicatos subscritos de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, olha o verbo, deverão participar como litisconsorte em ação individual ou coletiva que tenha como objeto a anulação de cláusulas desses instrumentos. Quando ele fala desse instrumento, está falando da cláusula de convenção ou acordo coletivo. Aí no 611b, a gente já observa, já no caput, a mensagem do legislador infraconstitucional, dizendo, olha, constitui um objeto ilícito de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho exclusivamente a supressão ou redução dos seguintes direitos. Aí vem falando, norma de identificação e profissional, inclusive a CTPS. 2. Seguro-desemprego. 3. Valor depósitos mensais e da indenização rescisória do FGTS. O valor de depósitos mensais do FGTS é 8%, né? Não, vamos fazer o seguinte. Aqui na empresa nós vamos reduzir isso, vamos depositar só 6%. Aprenda uma coisa, nas questões trabalhistas e, na verdade, em tudo tributário, o Estado nunca perde. Tá? O Estado nunca perde. Estado que eu falo
em lato sensu, né? Ele sempre tem que ganhar alguma coisa, tá? Então, se é uma verba do FGTS, que vai para o Estado, né, onde é depósito obrigatório, mas vai ficar uma conta vinculada ao FGTS, e quem vai administrar é a Caixa Econômica Federal, parceiro, então não tem que falar em perda, sempre ganho, sempre tem ganho, então eu posso mexer. Salário mínimo, valor, outro que não posso mexer, valor nominal do 13º salário, remuneração do trabalho noturno superior ao diurno, proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa, salário família, repouso semanal remunerado, remuneração horas extras, né, no mínimo em 5 horas, 50% da hora normal, número de dias de férias devidas ao empregado, gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos um terço, licença maternidade com duração mínima de 120 dias. Lembra que licença maternidade é o benefício previdenciário, tá? Estabilidade gestacional de 5 meses, esse daí é um benefício trabalhista. Licença paternidade nos termos fixados em lei. Proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. Aviso prévio, né? Norma de saúde, higiene e segurança do trabalho. Adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres e perigosas. Muito se discutiu que o inciso 14, o inciso 17 aqui, contradiz com a possibilidade de enquadramento da saúde e do grau de insalubridade, porque essa norma se trata com certeza de norma de proteção à saúde. Adicional essa remuneração para atividades penosas, insalubres e perigosas. Inciso 20, aposentadoria. 19, melhor dizendo. Inciso 20, seguro contra acidentes de trabalho. 21, ação contra os créditos resultantes das relações de trabalho com prazo prescricional de 5 anos, a prazo de prescrição. 22, proibição de qualquer discriminação no tocante a salário, critérios de admissão, trabalho com deficiência. E 23, proibição de trabalho noturno perigoso e insalubre para menor de 18 anos, medida de proteção legal de crianças e adolescentes. O 14, o 15, igualdade de direitos entre trabalhador com vínculo empregatício permanente ao trabalhador avulso. 26, trabalhador avulso, gente, quiser anotar no seu caderno aí, trabalhador avulso é o trabalhador portuário, tá? O trabalhador portuário, ele é considerado chamado trabalhador avulso. É uma espécie de trabalhador eventual, mas ele tem todos os direitos trabalhistas como se fosse um trabalhador permanente. Um trabalhador é permanente, por tempo indeterminado. Inciso 26, liberdade de associação, né, profissional, sindical dos trabalhadores, inclusive o direito de não sofrer, sem sua prévia anuência, qualquer cobrança ou desconto salarial estabelecido em convenção coletiva ou acordo coletivo. Essa foi uma das medidas positivas da reforma, né, que foi esse corte da chamada imposto sindical, né. Inciso 27, direito de greve competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade. 28, definição legal sobre os serviços ou atividades essenciais e disposições legais sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade em caso de greve. Inciso 29, tributos e outros créditos de terceiro. Inciso 30, das disposições tais e tais, né? Eu vou ditar para aqueles alunos que estão só ouvindo a nossa aula pelo podcast, tá? Então, o inciso 30 fala das disposições previstas nos incisos 373A, 390, 392, 392A, 394, 394A, 395, 396 e 400 da CLT. Então, não posso a reforma, a mudança não pode atacar esses artigos respectivos. Parágrafo único. Regras sobre duração do trabalho e intervalo não são consideradas normas de saúde. Olha que interessante, né? Regras sobre duração do trabalho e intervalo, que é o momento do cara descansar. Descansar fisicamente e mentalmente, mas a própria lei falou que não é considerada norma de saúde, higiene e segurança do trabalho para fins dispostos nesse artigo. Tá? Claro, né, gente? Patentemente inconstitucional este dispositivo. Beleza? Vamos fazer questão? Olha só como já caiu. Olha só como já caiu. Opa, isso. Olha só como já caiu. O órgão do Ministério Público do Trabalho foi procurado por um grupo de trabalhadores da Constituição Civil e eles denunciaram que o sindicato da classe obrero está sendo omisso na busca de direitos e vantagens para a categoria. Tanto assim que há 5 anos eles não têm reajuste salarial nem é elaborada uma convenção coletiva. Na hipótese narrada, sobre a situação do MPT, de acordo com o entendimento do ST e do STF, assinar a alternativa correta. Letra A. O parquete poderá ajuizar
dissídio coletivo de natureza econômica na Justiça do Trabalho, em substituição ao sindicato de classe omisso, podendo, evitando maiores prejuízos para os trabalhadores. Letra B. O órgão de Ministério Público não pode ajuizar dissídio coletivo, pois a sua atribuição fica limitada aos casos de greve em serviço público essencial, o que não é o caso. Gente, essa alternativa B é a correta, tá? A MP não pode ajuizar dissídio coletivo. O que é dissídio coletivo? Quando ocorre uma treta entre o sindicato e outro sindicato quanto às cláusulas de uma convenção, por exemplo. E aí eles levam isso ao judiciário. O Ministério Público não pode ajuizar dissídio coletivo no caso da questão que eu falei para vocês aqui agora, né? Pois não se trata de serviços essenciais, né? Então, essa situação que eu denunciou que o sindicato de classe do trabalhador está sendo omisso em busca dos direitos trabalhistas, né? Há mais de 5 anos. Então, nesse caso, o MP não teria legitimidade para propor a ajuizar o dissídio coletivo em razão de greve em atividade essencial, né? Na verdade, a Constituição fala isso, que o MPT, se você olhar o artigo 114, parágrafo 3º, 114, parágrafo 3º da Constituição, vai falar que o MPT pode ele propor dissídio coletivo desde que tenha um plano de fundo, né, a situação de greve em atividade essencial, que não é o caso em tela. Então, o MP realmente não tem participação nessa ação, nesse sentido. Beleza? Alternativa correta, letra B. Ainda vamos continuar sobrevoando alguns artigos da CLT importantes a respeito do direito coletivo. Vamos sobrevoar o artigo 114, parágrafo 3º. O 114, parágrafo 3º fala assim: em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão ao interesse público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo, competindo à Justiça do Trabalho decidir com o conflito. Então, em caso de greve em atividade essencial. Na verdade, o 114 aqui é o da Constituição, que eu acabei de mencionar na questão e eu coloquei aqui no rodapé, aqui embaixo, para nós lembrarmos do 114, que trata essa prerrogativa do MPT de ajuizar o dissídio coletivo, né, sendo julgado pela Justiça do Trabalho, em caso de greve de atividade essencial, ônibus, banco e outros mais. Eu até coloquei aqui embaixo o que se tem por atividade essencial pela Lei 7.783 de 89, né? Trabalhos de abastecimento, assistência médica, distribuição, funerário, transporte coletivo, captação e tratamento de esgoto. Tem alguma coisa aqui que está faltando. Pera aí, deixa eu ver aqui. Acho que foi ampliada essa lei. Vamos lá, realmente teve mudança, até em 2020 teve mudança de inciso nesse artigo 10. Olha lá. São considerados serviços ou atividades essenciais. 1. Tratamento e abastecimento de água, produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis. 2. Assistência médica hospitalar. 3. Distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos. 4. Funerários e serviços essenciais hoje são, digamos, foram muito prestigiados, né, com os decretos municipais e as determinações regionais e locais a respeito disso, né? Foi muito frequentada essa lei. E aí tivemos acréscimos nessa lei. O que mais? Além de funerários, transporte coletivo, no inciso 6, 5. No inciso 6, captação e tratamento de esgoto e lixo. 7, telecomunicações. 8, guarda, uso, controle de substâncias radioativas, equipamento e materiais nucleares. O que mais? 9, processamento de dados ligados aos exercícios essenciais. 10, controle de tráfego. E aí essa aqui foi apagada, foi apagado o controle de tráfego, e aí eu tenho a nova redação que foi dada em 2019. Vamos lá, que vem assim: controle de tráfego aéreo e navegação aérea, beleza? Então é tráfego e navegação. O que mais? Compensação bancária também mudou. Compensação bancária não mudou. Agora sim, deixa eu voltar aqui. Atividades médicos periciais relacionado com o regime de previdência social e assistência social. Esse é o inciso 12, que foi alterado pela lei, que foi acrescentado pela lei 13.846 de 2019. Eu tenho o inciso 13, que também foi acrescido pela mesma lei, que trata das atividades médicos periciais relacionadas com a caracterização do impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial da pessoa com deficiência, por meio da integração de equipes multiprofissionais e interdisciplinares para fim de reconhecimento dos direitos previstos em espécie na Lei 13.146
e 2015, que trata do chamado Estatuto da Pessoa com Deficiência. Inciso 14, outras prestações médicas periciais da carreira de perito médico federal indispensável ao atendimento dos serviços inadiáveis da comunidade. Inciso 15, atividade portuária. Atividade portuária também ela é essencial. Beleza? Atividades portuárias. Vamos fazer uma questão? Vamos fazer uma questãozinha? Pera aí. Deixa eu me posicionar aqui para a gente poder fazer essa questão com mais... Minha Bate-caverna. Vamos lá. Vem comigo. Considerando a grave crise financeira que o país atravessa, a fim de evitar a dispensa de alguns funcionários, a Metalúrgica Multiforte Limitada pretende suspender a sua produção por um mês. O Sindicato dos Empregados da Indústria da Metalúrgica contratou você como advogado para buscar a solução para o caso. Segundo o texto da CLT, assinala a opção que apresenta a solução de acordo mais favorável dos interesses dos empregados. 1. Implementar a suspensão do contrato de trabalho por empregados por 30 dias, por meio de acordo individual de trabalho. Letra B. Conceder férias coletivas de 30 dias. É uma boa. Concessão de férias coletivas de 30 dias. C. Promover o lockout. Não é vedado o lockout. D. Implementar a suspensão dos contratos de trabalho dos empregados por 30 dias, por meio de acordo coletivo, né? Aqui, inclusive, repetiu a letra... por meio de acordo coletivo. Ah, tá. A letra A fala de acordo individual e a letra D fala de acordo coletivo do trabalho, tá? Nesse caso, seria mais sensato estabelecer o que conceder as férias coletivas de 30 dias para melhor atender todo o seu serviço inadiável. Beleza? Artigo 79, inclusive, nos ensina, ó. Poderão ser concedidas férias coletivas a todos os empregados de uma empresa ou de determinados estabelecimentos ou setor da empresa. As férias poderão ser gozadas em 2 períodos anuais, desde que nenhum deles seja inferior a 10 dias corridos. Então, pode ser gozados em 2 períodos anuais. Para fim previsto nesse artigo, o empregador comunicará ao órgão local do Ministério do Trabalho com antecedência mínima de 15 dias as datas de início e fim das férias, precisando quais os estabelecimentos setores abrangidos pela medida. Deixa eu só conferir aqui. Parágrafo 3º nos ensina. Em igual prazo, o empregador enviará a cópia, ou seja, 15 dias, né, do anúncio de comunicação aos sindicatos representativos da respectiva categoria profissional e providenciará a fixação de aviso nos locais de trabalho. Então, comunicará o órgão local do Ministério do Trabalho com antecedência mínima de 15 dias. Bem que hoje a gente fala mais Ministério do Trabalho, hoje sim Ministério da Economia, né? Então, necessita dessa comunicação de antecedência mínima de 15 dias. Vamos grifar essa antecedência mínima. Vamos avançar. Artigo 140. Os empregados contratados há menos de 12 meses gozarão na oportunidade de férias proporcionais, iniciando-se, então, no período aquisitivo. Outro detalhe importante é que a homologação, hoje, se o contrato ultrapassou a um ano, não precisa ser realizado mais perante o sindicato, né? Vamos fazer a questão? Vamos lá. Em 2018, um sindicato de empregados acertou em acordo coletivo com a sociedade empresária a redução geral dos salários de seus empregados em 15% durante um ano. Nesse caso, conforme dispõe a CLT, uma contrapartida de qualquer natureza será obrigatória e deverá ser acertada com a sociedade empresária. Nós falamos que já sabemos que não precisa, né? Letra B. A contrapartida será a garantia no emprego a todos os empregados envolvidos durante a vigência do contrato de trabalho. Está reduzindo jornada? Vamos lá. Reduzir o quê? Salário. Se reduzir salário ou reduzir jornada, é necessário, é obrigatório o quê? A garantia do emprego, que é essa estabilidade provisória, a todos os empregados envolvidos durante a vigência do contrato. Realmente a letra B é a correta. Bem que na verdade não existe estabilidade provisória, né? Estabilidade é estabilidade, provisório é provisório, né? Então, eu tenho que a garantia provisória de emprego é o termo correto utilizado pela doutrina e não estabilidade. Porque a garantia é provisória, né? Que a pessoa fica estável no serviço e não definitivo.
não é a estabilidade de um servidor público, por exemplo. Próxima questão. Em 2018, um sindicato de empregado ficou idêntica essa questão, então vamos pular ela, vamos tirar ela. Próximo. Um grupo econômico é formado pelas sociedades empresárias X, Y, Z. Com a crise econômica que assolou o país, todas as empresas do grupo procuraram formas de reduzir o custo da mão de obra. Para evitar dispensas de sociedade empresária X, a sociedade empresária X acertou a redução de 10% do salário. Opa, reduzir salário, fica atento. Dos empregados por convenção coletiva. Y acertou a mesma redução em acordo coletivo. E Z fez a mesma redução por acordo individual escrito com os empregados. Diante da situação retratada e da norma regência, assinala a alternativa correta. A pergunta é, eu posso reduzir um salário via convenção coletiva? Eu posso reduzir via acordo coletivo? Eu posso reduzir via acordo individual? Olha só, a empresa Z que fez acordo individual, ela não acertou, tá? Porque a redução salarial na forma da lei torna inválida, porque ela precisa ser feita com a participação do sindicato. Então, ela tem que ser uma convenção coletiva ou um acordo coletivo para poder diminuir o salário. Então, reduzindo, traduzindo e indo direto ao ponto. Não é possível reduzir o salário por meio de acordo individual escrito. Letra C. A empresa Z não acertou na redução salarial de forma tornada inválida. As reduções salariais em todas as empresas do grupo foram negociadas e, em razão disso, são válidas. Mesmo sendo um grupo econômico, cada empresa tem a sua vida própria. Então, tem que ser realizados os acordos de forma com aquela realidade, tá? Só se for o que é uma convenção coletiva, aí abrange um espaço maior de beneficiários. Ok? Vamos avançar. Próxima questão. O sindicato dos empregados em tinturaria de determinado município celebrou em 2018 acordo coletivo com uma tinturaria, no qual, reconhecendo as condições financeiras difíceis da empresa, aceitou a redução do percentual do FGTS para 3% durante 2 anos. Reduzir FGTS não pode, nós já falamos isso, né? Eu vou mexer com o dinheiro do Estado, e não posso mexer com o dinheiro do Estado, não posso negociar dinheiro do Estado. Então, já vou dizer para vocês, já vou adiantar que está errado. Vamos lá, vamos julgar as alternativas. Letra A, é válido o acerto, está fora. Letra B, somente se houver homologação de acordo coletivo, está fora. A cláusula normativa em questão é nula, porque constitui objeto ilícito negociar percentual de FGTS, alternativa correta, letra C de casa, e vamos para a próxima. Ainda sobre a negociação coletiva, você tem que ficar atento, tá? Aos seguintes dispositivos. Não será permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho superior a 2 anos, sendo vedada a outra atividade. O que quer dizer essa outra atividade? É que depois de encerrar sua vigência, ele perde os seus efeitos a convenção. Ou seja, uma convenção ela vale, um acordo ela vale pelo período de 2 anos. Ultrapassar esse período, ela morre. E todas as disposições que estão com ela também morrem. Então, eu não posso aproveitar da convenção já morta alguns dispositivos. Isso seria outra atividade que hoje é entendido como proibido, tá? Segunda dica, as condições de acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre as convenções coletivas. Então, o acordo coletivo, mesmo ele sendo entre uma empresa e um sindicato, então o campo de atuação dele é bem menor, porque o acordo vai ser direto com aquela empresa X. Mas agora, a convenção coletiva, a amplitude é maior. Então, eu vou trabalhar, por exemplo, com os sindicatos dos trabalhadores e sindicato dos empregadores. Então, a convenção ela vai abranger um campo, normalmente, por exemplo, um campo de um estado, né? O estado de um país de benefício. Ok? Beleza? Opa, beleza. Tá fechando aqui, acabando a bateria. Deixa eu colocar minha bateria aqui. Então tá. Tranquilo? Então, por isso, e aí, se você analisar, tem até um certo sentido, porque as realidades de uma empresa privada, de uma empresa, elas é diferente, por exemplo, a realidade de uma faculdade privada aqui na capital de uma faculdade privada no interior. Então, o acordo coletivo, ele vai trabalhar essas peculiaridades. Então, por isso que ele prevalece sobre a convenção que é mais genérica.
Outro ponto importante, a livre estipulação entre as partes aplica-se às hipóteses do artigo 611-A, já falamos sobre isso, como a mesma eficácia legal e preponderância sobre instrumentos coletivos no caso de empregado portador de diploma de nível superior, a que perceba salário mensal igual ou superior 2 vezes o limite dos benefícios do RGPS. O que é isso, né? Então, ele está falando que é livre estipulação entre as partes, né? Então, as partes têm uma liberdade maior de negociação. Por quê? Esse autoempregado, esse cara que recebe aí, salário igual ou superior a 2 vezes o RGPS nacional, é um cara que realmente a subordinação dele é mais reduzida. Então, por isso, é possível eles realizarem tratativas na confecção do seu acordo e ele podendo renunciar a vários direitos que seriam irrenunciáveis, por exemplo, para um trabalhador menos abastado. Vamos fazer a questão. Em determinada localidade existe a seguinte situação. A convenção coletiva, isso aqui é muito comum, viu, gente? Bem que, na verdade, estou trazendo para vocês só o filé, né? Só o filé mesmo. Olha lá. Em determinada localidade existe a seguinte situação. A convenção coletiva da categoria para o período de 2018 e 2019 prevê o pagamento de adicional de 70% sobre as horas extras, realizadas de segunda-feira a sábado. Ocorre que a Sociedade Empresária Beta havia assinado um acordo coletivo para o mesmo período, porém, alguns dias antes, prevendo o pagamento dessas horas extras, só que com um adicional menor, de 60%. De acordo com a CLT, o que vai prevalecer? Esse acordo com um percentagem menor, ou que vai prejudicar o trabalhador, ou a convenção com um percentual maior, que vai beneficiar ao trabalhador. Qual a resposta? Indúbio pau no trabalhador, lembra disso? Então tem a letra D. Valerá o adicional de 60% previsto no acordo coletivo que prevalece sobre a convenção. Pode marcar. Primeira questão que nós temos aí que o empregado tomou pau. Pode colocar aí. Beleza? Superar essa parte de direito coletivo, vamos falar da relação de emprego. É muito importante você como futura advogada, você saiba identificar quando eu tenho uma relação de emprego e quando eu tenho, que o cara vai ter que ter a carteira assinada e quando não terá, tá? Mas bem que isso hoje está muito relativizado, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês? Quando você tiver, por exemplo, o advogado, quando ele presta um serviço, ele faz um trabalho. Então, eu chamo isso de relação de trabalho. Se eu fosse desenhar, eu colocaria assim. Em um grande círculo, colocava a relação de trabalho. E dentro desse grande círculo, eu colocaria as relações várias de trabalho. Por exemplo, a relação de emprego, a carteira assinada, é uma espécie do gênero relação de trabalho. Outra espécie, o servidor público. Outra espécie, o trabalhador avulso. Outra espécie, o militar, né? O militar estadual ou federal. Então você vai elegendo várias hipóteses de relação de trabalho que não se confunde com a relação de emprego, que é espécie desse gênero chamado relação de trabalho. Tranquilo? Vamos ler os artigos 2º e 3º que conceituam o chamado trabalhador. E traz os requisitos do trabalhador. Olha lá, ele começa assim, artigo 2º. Vamos ler o 3º primeiro. Artigo 3º. Considera-se empregado toda pessoa física. Então, o primeiro ponto nós temos que anotar que não cabe vínculo trabalhista, de PJ. E o que ocorre muito isso, né? Está sendo muito combatido, muito falado, aqueles repórteres da Globo, os grandes repórteres, que são pessoas jurídicas. O Faustão, por exemplo, é uma pessoa jurídica. E nisso ele não recebe salário, ele não tem vínculo trabalhista com a Globo, né, por exemplo. Aí você fala, professor, beleza, é uma relação particular. Beleza, mas só que o FGTS não é recolhido. O INSS, que são as parcelas do Estado, não são recolhidas. Então, por isso, algumas revoltas a respeito disso, principalmente pelo atual governo. Fala assim, não posso admitir isso. Beleza? Essa bula da lei, eu deixo de ganhar. Realmente o Estado deixa de ganhar quando não há o recolhimento do INSS, por exemplo. Então, não cabe vínculo trabalhista de pessoa jurídica. Que mais? Quem prestar serviço de natureza não eventual. Não eventual, está falando que essa relação é uma relação, digamos, dioturna. Então, não eventual não eventual a gente olha na ótica do empregador. Porque cada dia que você trabalha, há uma expectativa que do empregador, que você vai voltar no trabalho. Essa é a ideia de não eventualidade.
a empregador sob a dependência deste mediante salário. Quando fala dependência deste, está falando da chamada subordinação jurídica. Não é técnica, ou subordinação outras espécies. Aqui é subordinação jurídica. Tá? Temos um contrato de trabalho. E mediante salário, né? Mediante salário reflete a chamada onerosidade do contrato de trabalho. Não existe relação de emprego gratuita, tem que ter onerosidade. Aí se você olhar o artigo 2º e combinar com o artigo 3º, você encontra outros requisitos também do empregado. Olha lá, o artigo 2º fala: considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que assumindo os riscos da atividade econômica. Esse assumindo, gente, é a chamada alterabilidade. Alteridade, melhor dizendo. Alteridade. A alteridade significa que você é empresário? Sim, então o problema é seu. Você é empresária? Sim. Você tem funcionário? Tem. Então o problema é seu. Quem mandou você abrir uma empresa? Os riscos do negócio correm por sua conta e risco. Você não pode dividir o prejuízo com o seu empregado. Olha, gente, não produziu bem aqui, vamos reduzir o salário. Não é assim bagunçado. Hoje eu posso até fazer isso. No 611 permite isso, né? Mas não pode ser bagunçado, né? Beleza? Aí continua a lei. Admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Beleza? Então, conjugado o artigo 2º e 3º, eu chego aos conceitos, aos requisitos para o trabalhador, que eu posso até colocar um macete assim, ó. É o PPNOSA. Esses são os requisitos para configurar um trabalhador carteira assinada, PPNOSA. A primeira é pessoalidade. O que é pessoalidade, né? Pessoalidade. Quando eu contrato o candidato, a minha vaga no meu escritório é pelo currículo dele. Então, é pelos requisitos pessoais dele. Então, ele não pode falar o seguinte, é a mesma coisa quando eu trabalhava nas faculdades, né? Aí eu estava dando aula lá e falava, olha, coordenador, amanhã vai vir meu irmão dar uma aula aqui de personal trainer. Ele é personal trainer, educador físico, no meu lugar. Opa, peraí, tem pessoalidade. A gente contratou você pelo seu currículo, né? Então, uma figura intuito personae, né? A gente contratou por causa da sua personalidade. Então, o contrato de trabalho, contrato de trabalho, quando eu falo, leia-se contrato de emprego, ele é pessoal. Próximo, outra é pessoa física. Eu acabei de falar, pessoa física, né? Não tem PJ. E até tem um fenômeno chamado pejotização, né? Que é essa hipótese de você mascarar a relação de trabalho colocando uma situação de PJ. A próxima é não eventualidade. Não eventualidade. Não eventualidade. E a próxima, onerosidade. Onerosidade. A próxima, subordinação. Subordinação jurídica. Né? Jurídica. Cumprir a jornada. Cumprir as ordens do empregador. Né? Estar presente no horário do local de trabalho, prestar meu serviço com qualidade, obedecer às ordens do meu superior. Então, isso se prende a chamada subordinação jurídica. E o último, a alteridade. Alteridade que é que o trabalho, a prestação de serviço corre por conta e risco do empresário. Tranquilo? Maravilha! Vamos fazer duas situações importantes aqui que são duas súmulas que são muito cobradas em prova. A súmula 93 do TST e a súmula 386 também do TST. Pedro Bancário obteve vantagem pecuniária na venda de papéis ou valores mobiliários. Estou falando de ações, estou falando de créditos, tá? De empresas que pertencem ao mesmo grupo econômico, ou seja, Banco do Brasil, pode ser Bradesco S.A., Seguradora Bradesco, Bradesco Previdência, digamos assim, Grupo Econômico do Bradesco. Então ele vendia papéis, vendia títulos ele é do grupo econômico, ele é da empresa Bradesco S.A. e ele vende ele vende alguns planos de previdência privada, digamos assim, do Bradesco Previdência. Nesse caso, né, esse trabalhador, esse bancário, esse Pedro, ele vai ter direito que integre a sua remuneração, a sua participação nessas vendas. Então, tudo foi exercido durante o horário e local de trabalho e ainda com o consentimento tácito do seu chefe, né, dono do banco. Nesse caso, o valor integrará a sua remuneração? Sim. Se tiver autorização do seu chefe e ele fez essa venda no meio do seu trabalho,
para ajudar outra empresa, para bater meta de outra empresa, no mesmo grupo econômico, via telefone, esse valor, essa remuneração que ele aferiu, vai incorporar a sua remuneração. Então, vou ler a súmula 93 para você que está nos ouvindo. Integra a remuneração do bancário a vantagem pecuniária por ele oferida na colocação ou na venda de papéis ou valores mobiliários de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, se exercida essa atividade no horário e no local de trabalho e com o consentimento tácito ou expresso do banco empregador. Tranquilo? Próxima, súmula 386. 24 horas, a gente liga a TV, a gente vê um caso de um policial militar que estava fazendo a segurança privada de uma padaria e foi assassinado. Né? A gente vê, ou então ele matou o bandido e ele estava fazendo segurança privada. A gente cansa de ver isso na prática. Primeira pergunta, ele pode fazer isso? A resposta é não, tá? Tecnicamente falando, a segurança privada não pode ser exercida pelo policial, pelo fato que quando ele passa no concurso público, ele vai trabalhar de forma exclusiva para o Estado. Tranquilo? Então, nesse caso, existem algumas correntes doutrinárias contrárias, mas a regra é essa. Beleza. Professor, então tá. Então, se ele está lá, ele pode sofrer um processo administrativo? Pode. Pode até perder a patente, perder o cargo? Pode perder? Pode. Tecnicamente pode. Beleza. Mas, professor, ele pode pleitear o vínculo trabalhista entre a padaria e ele? A resposta é sim. A súmula 386 fala sim. A pergunta é, um policial militar que nas horas vagas faz a segurança privada em determinada padaria, poderá pleitear na Justiça do Trabalho o seu vínculo trabalhista com essa padaria? Sim. Ele vai tomar pau na PM, mas ele pode pleitear muito bem, tranquilamente, esse vínculo trabalhista entre ele e a padaria. A Justiça do Trabalho fala, eu não tenho nada a ver com essa treta. Você tem direito, pelo nosso olhar, que você é trabalhador, merece a carteira assinada, a sua carteira com a padaria. Agora, se você vai sofrer alguma sanção administrativa lá no seu quartel, esse problema é seu. Olha só como caiu em 2018. Paulo é policial militar da ativa da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Lá é interessante que não chama polícia militar, lá chama brigada, né? Como policial militar, trabalha em regime de escala de 24/72. Nos dias em que não tem plantão no quartel, atua como segurança de uma joalheria no shopping center, onde tem que trabalhar 3 dias por semana. 3 dias por semana não pode se fazer substituir por ninguém. Opa, pessoalidade, veja, está encaixando aí as características de um trabalhador. Recebe a remuneração fixa e mensal. Opa, tem que cumprir uma jornada. Opa, 8 horas é a cada dia elaborado. Veja, vai enquadrando os padrões de um trabalhador comum. Os comandos do trabalho lhe são repassados pelo gerente da loja, sendo que ainda ajuda nas arrumações do estoque, quando ele recebe do gerente da ordem, está sendo subordinado, ajuda na arrumação do estoque, na conferência de mercadorias e algumas outras funções internas. Paulo não teve o CTPS anotado pela joalheria. Diante dessa situação, à luz da CLT e da jurisprudência consolidada do TST, assinar a alternativa correta. Se invocou a súmula, se invocou o TST, você já sabe que deve ter súmula envolvida, e nesse caso é a 386. Vamos ver as alternativas. Estão preenchidos os requisitos da relação de emprego, razão pela qual Paulo tem vínculo empregatício com a joalheria, independentemente do fato de ser policial militar da ativa e de sofrer eventual punição administrativa previsto no Estatuto da PM local. Essa alternativa é a corretíssima. Lembrando que nós já tivemos uma aula sobre admissão do trabalhador e as formas de extinção do contrato de trabalho. Nós já tivemos essa aula aqui. Mas vamos lembrar rapidinho o artigo 29. O 29 ele fala assim: o empregado terá o prazo de 5 dias úteis para anotar na CTPS em relação aos trabalhadores que admitir, a data de admissão, a remuneração e as condições especiais, se houver, facultada a adoção do sistema manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério da Economia. O que é 48 horas hoje é o trabalhador que deverá ter acesso à informação na carteira de trabalho. Tá? A assinatura da carteira, a anotação na carteira é 5 dias, mas o acesso do empregado às informações ali notadas é de 48 horas, tá? A partir da sua anotação. Vamos fazer a questão. 2016 caiu assim, a FGV cobrou assim.
O restaurante Prato Cheio Limitada resolveu contratar Gustavo para atuar como garçom. Gustavo recebera como contraprestação o valor de 2 salários mínimos e as gorjetas cobradas da nota de serviços que atender. Em relação à CTPS de Gustavo, de acordo com a CLT, o empregador deverá anotar em 24 horas, não é mais 24 horas, né? E nem nunca foi, né? É 5 dias. Empregador, vamos falar do empregador agora. Vamos lá, vamos falar do empregador na CLT. O empregador, como eu já falei, ele vem posto no artigo 2º da CLT. Repetindo, considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, alteridade, já falamos sobre isso, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Parágrafo 1º. Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, ou seja, aqueles que têm uma profissão regulamentada, tá? Profissional liberal não é o autônomo, tá, gente? Profissional liberal é aquela pessoa que tem uma profissão regulamentada. Por exemplo, o advogado, o dentista, né? O corretor de imóveis, etc. Agora, a pessoa que é ambulante, a pessoa que tem uma pequena loja, que não está regulamentada, não há uma regulamentação para aquela determinada profissão, é considerado autônomo, tá? Então, o profissional liberal, ele pode ser empregador, tá? O profissional liberal pode ser como autônomo também, tá? Então, a interpretação aqui é ampla quanto aos profissionais liberais. As instituições de beneficência, a PAI, alguma ONG, também pode ser considerada empregadora. As associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos. Cai muita questão perguntando se uma empresa, alguma pastoral, alguma que contrata alguém, ela pode ser considerada como uma empregadora, tá? Então, tomar cuidado com isso. Que admitirem trabalhadores como empregados, tá? Eu não comentei lá em cima, mas no empregado, para ser considerado carteira assinada, o empregado carteira assinada que a gente fala, né? Tem que ter onerosidade, não tem, tem que receber para isso. Algumas ações trabalhistas chegaram até o TST de alguns obreiros de determinadas igrejas, né? O cara trabalhava voluntariamente lá, e existe uma norma que fala sobre o trabalho voluntariado, você tem que assinar um termo, né, desse voluntariado. E esses sujeitos que ajudavam a igreja, eles entraram com uma ação junto ao TST, requerendo o vínculo trabalhista dos obreiros com a igreja determinada. O TST, primeiramente, algumas decisões ele acatou, e agora ele mudou o entendimento, ocorreu um overruling, né? Ele mudou o entendimento no sentido de que não ocorre mais esse vínculo trabalhista, pelo fato de que seria uma situação filantrópica, né? A pessoa está realizando esse serviço de beneficência, né? Estaria realizando uma situação altruística, né? Então, nesse contexto, não seria considerado empregado para fins trabalhistas. Vamos evoluir. Grupo econômico. Grupo econômico é o parágrafo 2º que trata o seguinte. Gente, primeiro ponto muito importante. Se você viu falar de grupo econômico, anota. A responsabilidade é solidária. Falou de grupo econômico, a responsabilidade é solidária. Grupo econômico, a responsabilidade é o quê? Solidária. Fala para mim aí. Grupo econômico, a responsabilidade é o quê? Fala. Solidária. Muito bem. Muito bem. Então, eu tenho que o grupo econômico, a responsabilidade é solidária. Cuidado, né? Grupo societário lá no CDC... O grupo societário lá no CDC é subsidiário, lembra? Grupo societário lá no CDC, grupo de sócios lá no CDC é subsidiário. Aqui, o grupo econômico é solidário, tá? Beleza? Tranquilo? Maravilha. Então, a solidariedade quer dizer que todos são responsáveis pela prestação, pelo débito, em sua integralidade, tá? Então, ocorre quando e como o grupo econômico. O parágrafo 2º fala assim: sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, cada um tem um CNPJ diferente, estiverem sob a direção, controle ou a administração de outra. Eles chamam isso de holding, né? Aquela empresa matriz que ela administra as outras menores.
ou ainda quando, mesmo guardando cada uma a sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Bacana. Então quer dizer que, né, aqui no Mato Grosso sempre deu esse exemplo. Tem o grupo Caselli, né? O grupo Caselli, salvo engano, eu acho que agora já me fugiu a memória, mas ele tem a Tecelagem Avenida, eu acho que tem a Meio Preço, eu acho, a Gabriela que era antes, né? Mas vou ficar com a Tecelagem Avenida e mais outra empresa. Agora, digamos assim, imaginamos que tem a Tecelagem Avenida, imaginamos, né? A Tecelagem Avenida tem aquela empresa, o Meio Preço, e tem lá um açougue, e tudo isso vinculado a esse grupo econômico, beleza? Se o funcionário do açougue descobrir e saber que existe essa relação de comunicação entre as empresas, ele pode entrar com uma ação trabalhista e pedir que todas as empresas figurem em polo passivo da ação. Eu fazia muito isso, né? Quando eu entrava com ação contra a Citylar. Eu tinha uma ação contra a Citylar, né? Que ela contratava alguns ex-policiais como seguranças privados, né? Sem o devido autorização da Polícia Federal. Então, uma terceirização ilícita, dessa forma, convertia automaticamente para uma situação de vínculo trabalhista automático com a empresa, né? E tinha um grupo econômico, o próprio Citylar, tinha uma outra empresa que também fazia parte, e o depósito. Tudo CNPJ distinto, mas tudo no mesmo grupo econômico. Quando eu entrava com a ação, eu já entrava contra todo mundo, tá? Era uma festa, que chegava na audiência, tinha um monte de preposto. Tudo puto de raiva comigo, mas eu não tava nem aí pra paçoca. Vamos lá. Aí eu tenho o parágrafo terceiro. Não caracteriza o grupo econômico. O parágrafo terceiro é importante, tá? Você está grifado de ponta a ponta. Não caracteriza. Sempre que tem uma premissa negativa, você tem que ficar atento. Não caracteriza o grupo econômico a mera identidade de sócios. Então quer dizer que eu tenho o Kleber e o Kleber, professor Eduardo e o professor José Neto são sócios. Eu sou sócio com eles numa empresa de um cursinho X, outro cursinho X e um restaurante. Por si só, já temos o grupo econômico? Não é só isso. Só a identidade dos sócios nas empresas. Ele é sócio aqui e é sócio lá, então já tem grupo econômico. Só isso não identifica o grupo econômico. E ainda continua dizendo a lei, sendo necessárias para a configuração do grupo econômico a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e, além disso, a atuação conjunta das empresas integrantes. Então, tem que ter, veja, vários critérios, né? Tem que comprovar que há um interesse integrado, todo mundo tem que estar trabalhando no mesmo foco, a efetiva comunhão desses interesses e a atuação conjunta das empresas integrantes. Então, mas como é que cai na prova? Ele vai dizer para você que tem um sócio que trabalha numa empresa, outro sócio trabalha na outra empresa, e vai dizer para você aqui a mera identidade já configura o grupo econômico. Você vai dizer não, não configura. Beleza? Tem uma súmula 129 que fala assim: a prestação de serviços a mais de uma empresa do mesmo grupo econômico durante a mesma jornada não caracteriza a coexistência de mais de um contrato de trabalho, salvo ajuste em contrário. Então, você tem que imaginar a seguinte situação. O sujeito, ele trabalha para a empresa beta, né? Ele trabalha para a empresa beta. A empresa beta é uma empresa de calçados. Vamos colocar aqui uma empresa de calçados. E aí eu tenho uma empresa beta que tem a outra empresa que é chamada a empresa alfa, que também é do mesmo grupo. E essa empresa é uma empresa de uma escola, ok? E aí eu tenho outra escola aqui do grupo que é a empresa ômega, que é uma empresa de roupas, ok? Beleza? Aí eu tenho que o Amarildo, que trabalha que ele é contratado, Amarildo, que é contratado pela empresa beta, ele é o motoboy, ele faz o corre, tá? É o cara que pega o dinheiro e leva até o banco para fazer depósito, faz a correria. E aí o Amarildo, ele trabalha aqui de manhã, aí à tarde, durante o expediente, tá?
durante a mesma jornada, a empresa alfa chama marido. Vem aqui na empresa, marido, e pega aqui um depósito para você levar para mim lá no banco. Aí o marido vai lá, durante a jornada de trabalho, ele vai lá e pega com a motinha dele e vai lá na empresa alfa. Depois, ele no finalzinho do expediente, a empresa ômega fala, marido, dá um pulinho aqui para você ajudar a fechar o nosso caixa aqui. Aí o marido vai lá e trabalha e fecha o caixa. A pergunta é, Amarildo, nesse caso, ele tem direito a 3 férias? Ele tem 3 contratos de trabalhos? Ele tem direito a 3 13º salário? A resposta é o quê? Um sonoro não, tá? Só se tiver um ajuste, salvo um ajuste contrário. Que você nunca vai encontrar esse ajuste contrário, né? As empresas vão fazer o quê? Vão sugar Amarildo no máximo. Beleza. Olha só como já caiu. Carlos, professor de Educação Física e fisioterapeuta, trabalhou para a Academia Boa Forma S.A., que assinou a sua carteira, cumprindo a jornada de segunda a sexta, das 7 às 16, com 1 hora de intervalo para almoço. Ao longo da jornada de trabalho, ele ministrava 4 aulas de ginástica, com 50 minutos de duração cada, e também fazia atendimentos fisioterápicos previamente marcados com os alunos da academia. Na sociedade empresária, siga em Boa Forma, minha outra empresa, do mesmo grupo econômico. Veja, ele trabalhava numa jornada e no finalzinho da jornada ele ia para outra, sem ter a CTPS anotada. Dispensado, Carlos pretende ajuizar a ação trabalhista diante disso. Em relação ao vínculo de emprego de Carlos, assinar a alternativa correta. Vamos lá? Letra A, o caso gera duplicidade de contrato. Letra B, o caso gera duplicidade de contrato. Letra C, o caso gera duplicidade de contrato. Caso C, o caso não gera coexistência de mais um contrato. Pau no trabalhador. Pode anotar, segunda questão que nós encontramos pau no trabalhador. Não é isso? Segunda questão que ele não vai ter direito. Percebeu isso? Segunda questão que a gente encontrou agora que ele não vai ter direito. Vai anotando. Lá no final da aula a gente vai fechar esse raciocínio. Olha só essa súmula. Entendeu, né, gente? Aqui, né? Próximo. Súmula 93. Integram a remuneração. Cara, isso que eu falo para vocês, meus amores. Fazer questão é que dá a sacada, né? Depois que você passar no OAB, estiver estudando para concurso público, se você quiser estudar com o professor Kleber depois, eu continuar te ajudando, mas você já sabe estudar. É estudar o quê? Um pouquinho de teoria e fazer questão. E fazer questão daquele assunto para poder fixar. Sempre faça isso. Sempre estude assim. Tá? Você não precisa ninguém te guiando. Você sozinho você consegue fazer isso. Tá bom? Só ter uma boa assinatura de que concursos aí, você vai longe, tá? E eu desejo muito que você vá longe. Próxima questão. Jorge era caixa... Eu também não quero ter aluno pro resto da vida, viu, gente? Eu quero que vocês já sejam aprovados e sigam sua vida, tá? Eu quero ter a felicidade de encontrar você bem, né, tranquilo. Esses dias eu tive uma péssima situação que encontrei teve uma operação e um ex-aluno foi preso, né, numa operação da polícia. Nossa, isso é tão deprimente mesmo, né? Uma pessoa que tem todo o futuro e acaba se corrompendo, né? Por nada. E já era advogado, né? Bacana? Vamos lá. Jorge era caixa bancário e trabalhava... deixa eu ler a súmula. Súmula 93 fala assim, né? Integra a remuneração do bancário isso aqui já falei lá em cima, ó. Isso aqui já falei lá em cima, tá? Eu já falei lá em cima. Daquele que ele trabalha numa jornada e vende papéis de outra empresa, né? Do grupo econômico. Aí que é a questão que dá pra gente treinar. Jorge era caixa bancário e trabalhava para o Banco Múltiplo S.A. Recebia salário fixo de R$4.000 mensais. Além disso, recebia a comissão de 3% sobre cada seguro de carro de vida... Enrolou a língua aqui. 3% sobre cada seguro de carro de vida e previdência oferecido e aceito pelos clientes do banco, o que fazia concomitante com as suas atividades de caixa. Então ele fazia o caixa e vendia, né? Aqui a gente encontra, às vezes, alguns caixas no banco não, no supermercado fala isso, né? Você chega lá, você fala assim, eu tava vendendo a compra, o cara chega assim, esses dias o menino do caixa falou assim, o senhor não quer levar esse café que tá na promoção? Eu falei, que café que é? 3 fazendas. Eu falei, não, não quero. O senhor não gosta do café? Eu achei interessante a sinceridade. Eu falei, não, eu gosto de café, mas não vou levar agora. Então tá bom. Aí eu perguntei para ele, mas você tá ganhando alguma porcentagem? Aí eu falei assim, aí ele disse, a cafeteira, a empresa de café, isso é raro de acontecer, né? Ele vai pagar uma taxa pra gente, vai pagar uma promoçãozinha de R$1 por venda. Isso é chamado de gueltas, né? De gueltas, ou gueltas ou gueltas, né? É quando é um prêmio dado por uma terceira que não é o vínculo do trabalhador, não é uma remuneração dada pelo empregador direto, mas tem que ocorrer o consentimento do empregador, né? Para que ocorra essa gueltas, né?
Aqui é diferente, aqui ele vende tranquilamente e a percentagem que ele recebe vai incorporar a remuneração dele. A Gueltas depende da situação, tá? A Gueltas depende da situação se vai incorporar ou não na remuneração. Ou então entra só como uma verba, digamos assim, a gente chama de indenizatória, que não vale como uma verba remuneratória, não vai influenciar no 13º salário dele, é só um dinheiro por fora, digamos assim. E aqui não, aqui vai entrar na remuneração dele, tá? Vai entrar por dentro, vai entrar no 13º salário, tudo vai contar. Aqui já entendemos, né? Aqui vai entrar a alternativa correta, a letra C. Os valores recebidos a título de comissão devem integrar a remuneração de Jorge. Beleza? Vamos falar de algumas relações empregatícias especiais, tá? Também, vira e mexe, acontece de cair uma questão a respeito disso. Primeiro, vamos falar do empregado rural. Já fiz um resumo aqui da lei 5.889 de 73, tá? Primeiro ponto importante, você tem que saber que a CLT não se aplica ao empregado rural, tá? A CLT é clara. Ele tem carteira assinada? Tem, mas ele tem regra própria. Então eu vou seguir a regra própria. É como se fosse, por exemplo, o tráfico. O tráfico de entorpecentes existe lei própria, então você não aplica o Código Penal, você aplica a lei especial. Beleza? Só para a gente fazer um parâmetro. Então tá. Ele tem, o primeiro ponto, ele tem os mesmos direitos do trabalhador urbano, tá? Ele tem os mesmos direitos, está na Constituição Federal. Ele tem os mesmos direitos do trabalhador urbano e rural, tem os mesmos direitos. Está lá no artigo 7º da nossa Constituição. Beleza? Mas existem alguns detalhes que diferenciam o trabalhador rural do trabalhador urbano. Vamos lá. O artigo 2º da Lei 5.889/73 fala assim: empregado rural é toda pessoa física que em propriedade rural ou prédio rústico presta serviços de natureza não eventual a empregador rural sob a dependência deste e mediante salário. Bom, trabalhador rural, você tem que observar não o trabalhador, e sim o empregador. Qual é a função ofertada por esse empregador? Eu posso ter, por exemplo, um trabalhador rural, hoje bem menos, mas há uns anos atrás, né? Isso já põe mais uns anos atrás aí. Se você andasse ali no bairro do... Como chama aquele bairro? Meu Deus. Bairro Dom Aquino, ali perto do Colégio São Gonçalo. Atrás do Colégio São Gonçalo, não, bem atrás tinha o Colégio São Gonçalo, tinha um colégio público na esquina, e bem atrás tinha uma grande hortaliça, gigantesca, né? Hoje não há mais, hoje tem um prédio ali. E meu pai trabalhou nessa hortaliça logo que ele veio de Poconé para Cuiabá, né? Ele morava no interior, veio para a cidade trabalhar, e ele era um trabalhador rural na cidade, em Poconé, né? Aliás, ali nas redondezas de Poconé, na vila de Chumbo, ali por perto. E ele veio para Cuiabá, e o primeiro local que ele foi trabalhar foi nesse local nessa horta, no hortaliça. Ele, se eu for tecnicamente falar hoje, ele era considerado um trabalhador rural, tá? Que ali, mesmo não sendo uma propriedade rural, tinha a característica de um prédio rústico. Prédio rústico é essa característica de prédio que, digamos assim, que tem essa função intimamente vinculado com atividades rurais, tá? Beleza? E aí ele trabalhava com as regras daqui. Bem que, na verdade, na época não era aplicado, né? Ele veio para essa lei de 73, né? Agora, como a gente fala no Cuiabá, né? Agora, quando que ele ia aplicar essas regras certinho aqui em Cuiabá nessa época? Ele veio para cá em 76, veio para cá em 70... Eu nasci em 76, né? 78, então eu já estava aqui em Mato Grosso, já estava aqui na capital já, em 73. Beleza? Vamos continuar. Vamos lá. O empregado que trabalha em empresa de reflorestamento, cuja... falei meia idade para vocês, né? Não podia ter falado meia idade, mas vamos lá. O empregado que trabalha em empresa de reflorestamento, olha, essa aqui é perigosa, tá? É OJ, tá? Orientação jurisprudencial da SDI 1, tá? OJ é uma categoria de base para súmula, tá? Lá na Justiça do Trabalho tem essa categoria de base que eu falo, que é a OJ, um dia ela pode virar súmula. O empregado que trabalha em empresa de reflorestamento, se cai em prova, você viu essa palavra reflorestamento, você já fica esperto. Gente, a prova trabalhista é letra fria. Você viu, você fala, opa, peraí. Empresa de reflorestamento cuja atividade está diretamente ligada ao manuseio de terra e matéria-prima é rurícola, ou seja, é empregado rural. E não industriário, ok? E não industriário nos termos da lei, do decreto tal. Pouco importando que o fruto do seu trabalho seja destinado à indústria. Beleza? Então, a empresa de reflorestamento,
cuja atividade é vinculada ao manuseio de terra e matéria-prima, é rurícola. Ele é empregado rural. Beleza? Lembra disso na prova. Bom, vamos fazer alguns detalhes. Eu fiz uma tabelinha aqui a respeito de alguns detalhes do trabalhador rural, tá? O aviso prévio, né? Nós sabemos que o aviso prévio é aquela hipótese, o instituto que foi criado para evitar o efeito surpresa, né? O empregador fala, ó, vou te mandar embora. Você fala, ai meu Deus, e agora? A regra é que você vai ter 30 dias para você se preparar se o empregador lhe mandar embora, tá? O rural, e nesses 30 dias, você terá o direito, quando o empregador te mandar embora, não você pedir para sair, viu? Se você pede para sair e você concede o aviso prévio para o empregador, é porque você tem outro emprego, então não há que se falar em redução de jornada, tá? Beleza? Eu já vi muita empresa grande fazer cagada nesse sentido. O empregado pede para sair, pede para desligamento da empresa e a empresa diminui a jornada dele. Nada a ver, tá? O urbano, a redução de jornada é 7 dias corrido ou 2 horas diárias. Você pode escolher, tá? O empregado escolhe sair mais cedo 2 horas ou reduzir 7 dias corridos. O rural, ele já vai ter uma semana garantido, direto, tá? Uma semana. Ele escolhe a semana para poder realizar a busca de um novo emprego. O intervalo intrajornada, nós sabemos que existe um mínimo de 1 hora e no máximo de 2 para jornadas além de 6 horas, tá? Nós sabemos que existe também um limite hoje de 30 minutos, né? Então eu posso ter no mínimo 1 hora, no máximo 2, mas essa 1 hora pode ser reduzida até 30 minutos, nós já vimos isso lá atrás. O rural, o rurícola, ele não tem essa redução, tá? De acordo com os usos e costumes e o mínimo de 1 hora, tá? Discute-se muito se é possível a aplicação desse limite de 30 minutos. Mas como o rurícola, a ideia é que o trabalho dele é mais braçal, gasta-se mais energia, então é necessário que esse mínimo de 1 hora. Inclusive, o salário, essa tese reflete um salário utilidade. Por exemplo, o urbano eu posso descontar até 25% da moradia dele. E da alimentação, que eu vou ofertar para ele, a alimentação, eu posso descontar até 20%, tá? Sobre o salário contratado. O rural, a moradia, a percentagem é menor. E a alimentação é maior. Ele come mais, ele gasta mais energia. Então toma cuidado. O salário utilidade do rurícola, a alimentação pode chegar até 25% de desconto do seu salário. Já o urbano é 20%. Aqui os sinais são trocados. A moradia é 20% para o rural e para o urbano 25%. Tranquilo? Beleza? Horário noturno, tá? Se for na pecuária, ele começa às 20 horas e vai até às 4 horas. A hora é contado cheia, tá? 60 minutos e ele recebe um adicional de 25%. Na pecuária, ele acorda mais cedo ele dorme mais cedo e acorda mais cedo, né? Só você lembrar que tem uma macete que fala 24, né? 24. Você pode colocar aqui 24. Lembra-se 24. Você pode lembrar 20. Pode colocar assim 20 mais 4, né? Coloca-se pecuária, o macete. Você coloca assim 20 mais 4. Beleza? Entre 20 horas e 4 horas. Ou posso falar assim, 20 e 4. 4, 20 e 4. 4 tetas. 4 tetas, isso mesmo. O que é 4 tetas? A vaca tem quantas tetas? Tem 4, né? Então você lembra, 20 mais 4 tetas. 20 mais 4. Começa às 20 horas, horário noturno, e termina às 4 tetas. Ou melhor, termina às 4 horas da manhã. Aí você vai para a eliminação. Lembra que nós aprendemos? Toda vez que tiver situações binárias, grava uma e a outra vai para a eliminação, tá? É 60 minutos também. É 60 minutos também, tá? E o adicional também é de 25%. Diferente do urbano. O urbano, o adicional é de 20% e a hora é reduzida, 52 minutos e 30 segundos. E a hora noturna vai das 22 até as 5 da manhã. Beleza? Esse foi o empregado rural. Agora é o momento de você dar um pause no vídeo, já são 1 hora de gravação. Você tomar um café e voltar aqui para nós continuarmos com a nossa aula. Beleza? Vai lá, te dou um intervalo. Voltou? Vamos lá então. Empregado doméstico.
Empregado doméstico tem a Lei Complementar 150 de 2015, que trouxe várias mudanças, tá? Aqui eu fiz um resumo do resumo, tá, gente? Eu coloquei aqui o filé, que realmente o examinador vai cobrar de você se vier falar alguma coisa de empregado rural. Primeira coisa, os requisitos do empregado rural é muito similar do que nós já falamos sobre empregado normal, empregado urbano. Pessoa física, pessoalidade. Aqui não fala não eventual, fala continuidade. E aqui está uma diferença do empregado doméstico para o trabalhador urbano. No trabalhador urbano comum, não se fala a quantidade de repetições para se destacar e configurar o trabalho do empregado urbano, seletista. Por exemplo, eu, Kleber Pinho, eu já trabalhei numa empresa, numa faculdade, onde eu lecionava uma vez na semana. Eu só tinha uma aula por semana, né? Eu só ia uma vez na semana na faculdade. E era considerado normalmente uma pessoa seletista. Por quê? Existia a repetição daquela segunda todo santo dia. E configurou o empregado urbano. O empregado doméstico, a lei ela colocou um marco temporal para que se configure a relação empregatícia entre o empregador doméstico e o empregado doméstico, né? A gente tem até a tradição de falar empregada doméstica, né? Por um erro, né? Uma tradição nossa de lembrarmos da senzala, daquela mãe negra que cuida dos seus mãe de leite, essa ideia mesmo colonial, né? E perpetua até hoje. Por isso que a empregada doméstica, né? Ela sofreu muito até a sua equiparação. Inclusive, o projeto de lei de emenda constitucional que mudou a Constituição foi editada pelo deputado federal Carlos Bezerra. Isso mesmo, mato-grossense Carlos Bezerra, né? Ele foi o gestor dessa lei, ele que foi que propôs a emenda constitucional que alterou a Constituição Federal, aumentando os direitos constitucionais da empregada doméstica, lá no parágrafo único do artigo 7º, né? E depois foi regulamentada pela essa lei 150 de 2015. Beleza? Dado histórico, vamos lá então. Então, para configurar empregada doméstica, tem que ter mais de 2 vezes. Gente, mais de 2 vezes não é 2 vezes. Ah, pessoa, 2 vezes que ela for na minha casa é empregada doméstica. Não, 2 vezes ela é diarista. Tá? 2 vezes ela é diarista. Nós temos uma menina que vem aqui em casa, né? Ela vem uma vez na semana, tá? Uma vez na semana. É empregada doméstica? Não, ela é diarista. Tranquilo? Agora, se fosse mais de 2 vezes na semana, ou seja, se ela viesse aqui em casa segunda, quarta e sexta, com certeza eu teria que anotar na sua carteira. Empregado doméstico não é só a pessoa que faz a faxina, tá, gente? Ela tem uma interpretação mais ampla. Pode ser um jardineiro, pode ser uma cozinheira, desde que o seu serviço não tenha fins econômicos. Ou seja, eu contratei uma cozinheira para cozinhar para os meus filhos, digamos assim. Ela vem e cozinha para nós aqui em casa. Não temos tempo, ela vem e cozinha. E aí, uma cozinheira de mão cheia, eu falo, nossa, Claudete, você cozinha muito bem. Vamos fazer o seguinte, de manhã você vai cozinhar para nós aqui em casa e à tarde, na hora do almoço, a gente cozinha mais cedo, a gente vai começar a fazer umas marmitas e vamos vender aqui no condomínio. O que você acha? Aí eu te dou uma percentaginha e ela topa. Opa, nesse caso, estou chamando para mim a responsabilidade da anotação na carteira dela, pois ela está se configurando não mais empregada doméstica, e sim uma trabalhadora urbana. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Onerosidade, né? Outra característica. Subordinação. Prestação de serviços para pessoa ou família. Então, não tem prestação de serviço econômico. Serviços prestados em âmbito residencial. Finalidade não lucrativa. Então, os serviços dela não podem ser explorados para fins lucrativos, tá? Idade mínima para contratação, 18 anos, tá? 18 anos. Que mais? Hipótese de contratação por prazo determinado, tá? Prazo determinado. Eu posso ter um contrato de experiência de empregada doméstica? Sim. Antes brigava-se muito com isso, né? Ah, não pode ter contrato de experiência. Por que não? Pô, ela vai estar dentro da minha casa, ela vai ser a babada dos meus filhos, né? Vai ser a babada dos meus filhos. Eu tenho que ter um contrato de experiência. Eu tenho que observar se realmente ela não vai queimar os meus filhos com cigarro ou vai beliscar eles. Beleza? Então, é perfeitamente possível o contrato de experiência para empregado doméstico.
Atendimento de necessidades familiares de natureza transitória também é possível, né? Que a família, nós vamos viajar, nós vamos para Grécia, vamos viajar, eu, minha esposa e as crianças, vamos viajar. A gente não tem filhos aqui em casa, viu, gente? Ainda não. Está no plano de Deus, né? Logo, logo teremos aí, se Deus quiser. E aí nós vamos para a Grécia. Aí nós vamos levar para a Grécia, nós levamos as crianças juntos. E aí a nossa babá fala assim, olha, nós vamos para a Grécia. Você quer ficar com a gente lá nesse período? Opa, beleza. Temporariamente, você não está mais contratado comigo, mas temporariamente você vai ficar com a gente lá. Um prazo determinado, eu posso fazer isso? Pode, tá? Hoje eu posso fazer isso. Outra, substituição temporária de empregado doméstico com contrato de trabalho interrompido. Eu posso, tá de férias a minha empregada doméstica, eu posso contratar outra para essa função. Beleza? Eu tenho um outro ponto importante, que é essa cláusula assecuratória de direito recíproco. Olha que nome bonito, cláusula assecuratória de direito recíproco. O que é essa cláusula assecuratória de direito recíproco? O artigo 9º da lei fala: não há previsão de pagamento de aviso prévio no contrato por prazo determinado, tá? Se tiver contrato por prazo determinado, não tem como, não haverá previsão de pagamento de aviso prévio. Ou seja, por que essa cláusula assecuratória de direito recíproco? Quer dizer que quando a pessoa entrou e ela sabe o dia que vai terminar o contrato dela de experiência, não tem que pagar aviso prévio. O aviso prévio é feito para evitar o efeito surpresa. Não há surpresa se você sabe o fim do seu contrato de trabalho. Beleza? Outro, controle de jornada. Artigo 12 fala, obrigatório controle para todos os empregados domésticos. Professor, antes eu até brincava, né? Você vai colocar um ponto eletrônico na sua casa? Não precisa, mas pode fazer um caderno de anotações tranquilamente de controlar a jornada, tá? Compensação de jornadas, tá? Compensação de jornada. A compensação é, trabalhei hoje, professor, aí eu vou ficar um pouquinho mais de 1 hora, então vamos compensar aí com outro dia você sair mais cedo. A gente pode fazer essa compensação. E se eu faço essa compensação, não há hora extra, viu, gente? Se ela fica, hoje, ela trabalha 8 horas diárias aqui em casa, ela fica mais de 2 horas do dia, eu falo, olha, Claudete, na semana que vem você vai sair mais cedo 2 horas. Isso é compensação. Se ocorre a compensação, não há que se falar em pagamento de hora extra, viu, gente? A hora extra só é devida quando não há uma compensação. Então, se a pessoa fica 2 horas a mais no meu jornal, ou acontece muito nas empresas, né? A pessoa trabalha 8 horas diárias, né? E na segunda ela trabalha 1 hora a mais. Ela trabalha 9 horas. Na terça, 9 horas. Na quarta, 9 horas. Na quinta-feira, 9 horas. Na sexta-feira ela faz 8 horas. No sábado ela não precisa vir, porque ela já bateu os 44 semanais. Pode fazer a conta aí. Segunda a quinta, 9 horas. E na sexta, 8 horas. Se você somar, vai dar 44 semanais. Beleza? Então, a compensação é possível. Essa compensação, não só para empregada doméstica, para qualquer trabalhador, pode ser feito através de um acordo escrito entre as partes. Só que o acordo tem que ser o quê? Escrito. Não é admitido o acordo verbal para a compensação, tá? Ainda há a possibilidade que nas primeiras 40 horas devem ser remuneradas como extras, na doméstica, tá? As primeiras 40 horas de serviço compensado devem ser remuneradas como extras, salvo compensação o outro dia semanal. Tá, isso aqui já falamos, é o exemplo, né? Se ela trabalhar além da jornada, as 40 horas semanais, tem que ser pagar a hora normal. Mas se eu compensar, não há que, se eu compensar com outro dia, ela sair mais cedo, não há que se falar de pagamento de hora extra. Tá? Isso aqui, na verdade, é um exemplo, né? Horas excedentes das primeiras 40 horas extras devem ser compensadas no prazo máximo de 1 ano, tá? Então, eu falo para ela, hoje você ficou 2 horas mais, já deu 40 horas, deixa eu somar. Quanto já deu? Já deu 40 horas, professor, de acumulação. Então, eu tenho 1 ano para poder abater essas 40 horas aí, como se fosse um banco de horas, tá? Eu tenho 1 ano para poder abater essas horas que excedem as 40 primeiras. Jornada de trabalho, 12 por 36, é possível? É possível, tá? Tem que ser por escrito, tá? E necessidade de respeitar, indenizar os intervalos para repouso e alimentação. 12 por 36, discutia muito isso. Trabalha 12 horas, descansa por 36. É possível para o doméstico? É possível. Trabalho em regime de tempo parcial, ou seja, máximo de 25 horas semanais. É admitido? Sim, tá? É a possibilidade de realização de 1 hora extra diária, desde que respeitar os limites máximos de 6 horas diárias e mediante acordo coletivo, mediante acordo escrito. Na verdade, eu digo a vocês, a reforma trabalhista se inspirou muito na lei da doméstica, tá? Muito mesmo, tá?
Porque aqui tem, tudo aqui é acordo escrito. Se você pensar, ó, se você ler, ó, tudo é acordo escrito. Não tem que se falar em acordo negocial via convenção coletiva. Então, essa lei inovou muita coisa que refletiu hoje na própria reforma trabalhista. Trabalho noturno, professor, é o mesmo horário, 22 às 5 da manhã, tá? Do trabalhador urbano, mesma coisa. A hora noturna é 52h30, igualzinho ao trabalhador urbano. Adicional de 20% sobre a hora diurna, igualzinho ao trabalhador urbano normal, tá? Intervalos, possibilidade de redução de intervalo de 1 hora para 30 minutos. Olha como já existia a redução de até 30 minutos para a doméstica, tá? Já existia isso. A pessoa, 30 minutos já alimentou, acabou, volta para o trabalho. Mas é claro, vai sair mais cedo. Já existia para a doméstica e hoje para todo mundo já existe, todo trabalhador, tá? Se o empregado residir no local de trabalho, é possível fracionamento do intervalo entre a jornada em 2 períodos no mínimo de 1 hora. Então quer dizer que, se a pessoa morar na minha casa, ela pode fazer de manhã 1 hora e à tarde uma outra hora de intervalo. Não tem nenhum empecilho para isso, tá? Não precisa ser certinho na hora do almoço. Ela pode fazer 1 hora de descanso no almoço e à tarde mais 1 hora de almoço. Pode fazer isso? Pode, tá? Porque o limite seria 2 períodos de, no mínimo, 1 hora cada. Ela pode fazer esses intervalos distribuídos, tá bom? Que mais? Fracionamento a critério do empregador por período não inferior a 14 dias, tá? Isso é as férias, né? E não se exige a excepcionalidade. Que mais? Abono pecuniário de férias. Ela pode vender as férias? Pode. Só que ela tem que me avisar 30 dias antes do fim do período aquisitivo, tá? Período aquisitivo é o período que começa a contar o prazo, é logo após o período da concessão. Ela já gozou das férias, começa um período de 1 ano para poder ela adquirir o direito para ser concedido no ano seguinte, né? Então, 30 dias antes desse término, ela vem e fala, olha, Kleber, vai acabar com o meu período aquisitivo, vou ter o direito às férias daqui 30 dias, mas eu quero vender elas. Beleza? Beleza, fechado. Vale transporte, permite o pagamento dos vales em dinheiro do empregado mediante recibo. FGTS é obrigatório, sendo 8% sobre o total da remuneração, tá? É o valor padrão de FGTS. Eu tenho uma indenização compensatória que você não vai encontrar para outros trabalhadores, e o doméstico tem, tá? Por isso que, às vezes, depois de 2015, o índice de contratação do empregado doméstico, ao invés de melhorar, diminuiu e muito, né? Pelo fato de que, porque recaiu para o empregador muitos encargos, inclusive essa indenização compensatória. O que compensa então o empregador? Vou contratar uma diarista. Contrato uma diarista na segunda e na terça outra diarista, uma só para fazer cozinha, outra só para limpar minha casa. Tranquilo? E o artigo 22 da lei fala assim, a obrigação do empregador doméstico depositar mensalmente, olha, fora do FGTS, fora o INSS, que é padrão, o empregador tem que depositar mensalmente a quantia de 3,3% da remuneração devida ao empregado na conta vinculada do empregado doméstico em variação distinta dos depósitos do FGTS. Então, além do que eu deposito do FGTS, o que eu tenho que retirar, eu tenho que fazer essa retirada de 3,2%. A multa de 40% sobre o saldo do FGTS não será devida tão somente o saldo do depósito obrigatório de 3,2%. Então, a multa que existia, se caso você mandar embora empregado de forma indevida, ele tem o direito de sacar o FGTS e sobre o FGTS ele calcula 40% e ele merece esse 40% que é pago pelo empregador. É a chamada multa de 40% do FGTS. É o que atrai o empregador carteira assinada. É o que interessa. É você sacar o FGTS e receber essa multa do empregador. Hoje, com a empregada doméstica, ela não vai sacar esse 40%, ela vai sacar o saldo desses 3,2% que for recolhido. Então, o empregador ele já vai fazendo um depósito mês a mês de 3,2%, vai depositando. Deu merda, vai mandar ela embora, ela não vai você não vai ser obrigado a pagar ou liberar o FGTS para ela, e você não vai ser obrigado a pagar 40%, você vai pagar só o saldo desses 3,2% que você for recolhendo mês a mês. Fazendo conta é mais compensatório ao empregador, tá? Professor, cuidado, né? Tem algumas hipóteses de que esse valor não poderá ser sacado, tá? Nas hipóteses de dispensa por justa causa, ela não saca esses 3,2%. Pedido de término do contrato de trabalho por prazo determinado, também não há saque de 3,2%.
A aposentadoria não saca o 3,2. Falecimento do empregador doméstico, não há o saque desse 3,2. Os valores recolhidos poderão ser movimentados pelo empregador, tá? Os valores que foram recolhidos retornam para o empregador. Então quer dizer que se for uma dispensa por justa causa, esse depósito obrigatório do empregador retorna-se para ele. Retorna para o empregador novamente, tá? Na hipótese de culpa recíproca, metade dos valores já recolhidos poderão ser também movimentados pelo empregado, enquanto a outra metade será movimentada pelo empregador, tá? Dispensa por justa causa. No artigo 27, eu tenho na dispensa por justa causa, né? No artigo 27 fala assim, nova hipótese de dispensa que só se aplica aos domésticos, tá? Qual que é essa nova hipótese? É a submissão a maus tratos de idosos, de enfermos e de pessoa com deficiência ou de crianças sob o cuidado direto ou indireto do empregado. Então, nesses casos, se estiver claramente uma hipótese de maus tratos realizado contra um idoso, contra uma pessoa enferma, contra a pessoa com deficiência ou uma criança, gera a possibilidade de um crime óbvio e também da justa causa dessa trabalhadora. As hipóteses que dizem respeito ao resguardo da atividade econômica do empregador, previstas na CLT, não são reproduzidas na lei dos domésticos, em razão de ausência da finalidade lucrativa inerentes à relação de trabalho. Então, quais seriam as hipóteses de justa causa da lei dos domésticos? Submissão a maus tratos de idosos, acabei de falar para vocês. Prática de improbidade já existia, se a pessoa furtar a sua casa. Incontinência de conduta, que são situações em que a pessoa ela tem uma postura que vai contra a moralidade. Mau procedimento, uma pessoa que não é uma pessoa cortês, né? Condenação criminal do empregado transitado em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena. Desídia no desempenho das respectivas funções, embriaguez habitual em serviço, ato de indisciplina ou insubordinação, abandono de emprego, essa aqui não tem lá na CLT, toma cuidado, tá? Assim considerada a ausência injustificada ao serviço por pelo menos 30 dias corridos. Ato lesivo à honra ou boa fama ou ofensas práticas em serviço contra qualquer pessoa, salvo em legítima defesa, isso aqui tem lá na CLT. Ato lesivo à honra, boa fama ou ofensas praticadas contra o empregador, doméstico ou sua família, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outra, e prática constante de jogo de azar. Eu tenho hipótese de rescisão indireta, ou seja, quando a empregado doméstico, ele propõe a ação contra o seu empregador, tá? Qual seria essa hipótese, professor? O empregador pratica qualquer forma de violência ou familiar contra as mulheres, que é um caso de violação de proteção à mulher, seria um caso de Maria da Penha, por exemplo, tá? Que é plenamente aplicável, que nós já estudamos isso na aula que trata da Lei Maria da Penha. Eu tenho algumas regras aqui para os empregados domésticos que trabalham e residem no mesmo local. A intrajornada, já falei para vocês, no mínimo de 1 hora até o limite de 4 horas diárias, né? O intervalo pode ser fracionado, desde que tenha um intervalo de 1 hora até o limite de 4 horas. As férias permitem permanência do empregado no ambiente de trabalho, ou seja, ele tira as férias, mas pode ficar na casa. Estou falando nas hipóteses que o trabalhador mora na casa, tá? Despesas com a moradia não será permitido qualquer desconto. É óbvio, o cara mora na casa, alimentação, está comendo lá, o empregador fala, põe seu prato ali na balança para me pesar quanto você está comendo para poder descontar no seu salário, né? Não dá, né? Esses dias eu tinha uma amiga que perguntou isso, e você falou, mão de vaca, demônia. Outra, direito sobre moradia, né? O fornecimento de moradia pelo empregador doméstico na própria residência ou em morada anexa não gera nenhum direito de posse ou propriedade sobre o referido imóvel, tá? Nesse sentido, não há possibilidade de se gerar aquisição por uso capião, né? Agora, se o empregado reside em moradia ofertada pelo empregador que não coincida com o local da prestação de serviço, o empregador poderá descontar, tá? Beleza? Vamos fazer a questão. Denise é empregada doméstica e elabora em sistema de escala de 12 horas seguidas por 36 horas ininterruptas de descanso na residência de sua empregadora. Em relação ao caso concreto e de acordo com a lei de regência, assinar a alternativa correta. O sistema de 12 por 36 para o doméstico depende da assinatura de acordo coletivo. Não, pode ser individual. É vedada a adoção do sistema 12 por 36. Não, é permitida. A lei de regência é omissa a respeito daí porque... Não é omissa, é possível. Letra D. É possível a fixação do sistema de escala de 12 por 36 para o empregado doméstico, desde que feito por acordo escrito individual. É essa.
Próxima. Sueli trabalha na casa de Rogério como cuidadora de seu pai. Pessoa de idade avançada e enferma comparecendo de segunda a sexta, das 8 às 17, com intervalo de 1 hora para a refeição, de acordo com o caso narrado e a legislação de regência assinar a alternativa correta. O controle escrito não é necessário. Errado, é necessário. A lei de regência prevê que as partes podem acertar por escrito a isenção de marcação da isenção, ou seja, não marcar jornada. Errado. A lei é omissa a respeito, daí porque existe o controle. Errado. Rogério deve, por força de lei, manter controle escrito dos horários de entrada e saída da empregada doméstica. A questão alternativa correta, letra D. Mais uma. Paula trabalha na residência de Silva 3 vezes na semana. É doméstica? É. Como passadeira. Em geral, comparece de segunda, quarta e sexta, mas, se necessário, mediante comunicação prévia, comparece em outro dia da semana, exceto sábados, domingos e feriados. A CTPS não foi assinada e o pagamento é por dia de trabalho. Quando Paula não comparece, não recebe pagamento e não sofre punição, mas Silva costuma sempre pedir que a ausência seja previamente comunicada. Paula procura você como advogado com dúvida acerca da sua situação jurídica à luz da legislação. A pergunta é: ela é ou não é empregada? Letra D. Paula é empregada doméstica. Beleza? Tranquilo? Fechamos domésticas. Deixa eu falar agora de aprendiz. Rapidinho, aprendiz não é estagiário, viu, gente? Aprendiz é empregado. Estagiário não é nada. Estagiário é escraviário. Para fins trabalhistas não é nada. Ah, professor, pois é, mas não é, desculpa, tá? Empregado, estagiário não é empregado. Aprendiz é. O aprendiz visa a formação técnico-profissional. O estagiário visa a preparação para o trabalho produtivo. O aprendiz tem um vínculo empregatício, contrato escrito e SLT que rege. Já o estagiário tem um termo de compromisso, uma lei própria, a Lei 11.788 de 2008. O aprendiz, ou a jornada, é de 6 horas diárias, podendo chegar a 8. Quando concluído o ensino fundamental. Já o estagiário, a jornada é ajustável, tá? O aprendiz de 14 a 24 anos, exceto o PNE, que aí o portador de necessidades especiais, não existe mais esse termo, né? Pessoa com deficiência pode ser além de 24 anos, tá? Não há limite de idade para o estagiário. Bolsa aprendizagem, né? Salário mínimo, hora, salvo condição mais favorável, tá? Já no estagiário, o salário é uma bolsa auxílio, não é salário, não há bolsa auxílio para estágio obrigatório. Ah, eu estou na NPJ da faculdade. Não tem bolsa auxílio, né? É óbvio, né? Há bolsa auxílio só para o estágio não obrigatório. Prazo de 2 anos, exceto a pessoa com deficiência, que aí não há prazo de 2 anos. Já o estagiário, mesma coisa, o mesmo prazo do aprendiz, tá? No aprendiz eu tenho férias, para o estagiário eu tenho recesso, tá? No FGTS do aprendiz recolhe-se 2%, não há recolhimento de FGTS. Beleza? Lembrando que o contrato de aprendiz pode ser rescindido antecipadamente, tá? Quando que pode ser rescindido? Desempenho insuficiente ou inaptidão, falta disciplinar grave, ausência injustificada à escola, que implique perda do ano letivo, tem que perder um ano letivo, tá? E a pedido do aprendiz. Olha só essa questão. Um aprendiz de marcenaria procura um advogado para se inteirar sobre o FGTS que vem sendo depositado mensalmente pelo empregador, na sua conta vinculada junto à Caixa Econômica Federal, razão de 2% do salário e cujo valor é descontado juntamente com o INSS. Com relação ao desconto do FGTS, assinar a alternativa correta. Está certo o depósito, 2%? Letra C. A empresa está equivocada em relação ao desconto, pois o FGTS é obrigatório do empregador. Que a lei fala que, a questão disse que ele recolhe com relação ao depósito do FGTS. Olha, vamos lá. Ele faz o depósito de 2%, né? Pois o FGTS é obrigatório, empregador. 2% do salário, cujo o valor é descontado juntamente com o INSS. Não, são coisas distintas, né? O INSS é uma coisa e o FGTS é outra coisa. Com relação ao desconto do FGTS, está errado, tá? Porque não pode ser descontado junto com o INSS. Uma coisa é retirado os 2% da remuneração e o INSS é outra conversa, tá? Então está errado a alternativa. A empresa está equivocada em relação ao desconto, pois o FGTS é obrigatório do empregador, tá? Os 2%.
Beleza? Representação comercial, tá? Tem uma lei própria, a Lei 4886 de 65, que traz que é vedada a contrato de representação comercial, inclusive comercial, a inclusão da cláusula del credere. O que é a cláusula del credere? Já vou te falar rapidinho porque eu falei dessa cláusula. Cláusula del credere é o seguinte, eu faço uma venda, a comissão é minha. Bacana? Beleza. Mas se caso o cliente não pagar, digamos eu vendo uma colheitadeira, digamos assim. Vendi a colheitadeira, eu tenho a comissão pela venda. Beleza, beleza. Estou tranquilo, vem a empresa e fala, Kleber, ele não pagou a colheitadeira. Você vai ter que descontar da sua comissão. Isso é cláusula del credere, quando eu assumo a postura de que eu falo, eu vou ser um avalista. Se caso o cara não pagar, o cliente não pagar, eu vou perder minha comissão. Não pode, tá? Não pode existir isso. É a cláusula del credere. Olha só essa questão que caiu em 2017. Um representante comercial ajuiza a ação da Justiça do Trabalho pedindo a devolução de descontos. Ele explica que a sua comissão sobre a venda é de 5%, sobre as vendas é de 5%, mas que pode optar pelo percentual de 10%, desde que comprometa a pagar o valor da venda, caso o comprador fique inadimplente. Alega que sempre fez a opção por 10% e que nos casos de inadimplência teve que pagar o valor negociado para depois tentar reaver a quantia com o comprador. Olha que desespero. O que caracteriza a transferência de risco da atividade econômica. Diante do caso apresentado, a lei de regência assinala a alternativa correta. Veja, ele não é empregado, tá? Ele não é empregado, é um representante comercial. Aí eu tenho a alternativa correta, que é a letra D. A situação caracteriza a cláusula del credere, vedada pela lei de representação comercial. Letra D. Trabalho cooperado, deixa eu falar rapidinho. Por que você está falando desses especiais, professor? Porque pode sair que normalmente cai uma questão de trabalhador especial. Eu já estou me adiantando, beleza? Então vamos lá. Trabalhador cooperado. O legítimo associado de cooperativa não possui vínculo de empregado com a sua cooperativa, nem com seus tomadores de serviço. Haja vista que o disposto na Lei 442 da Lei 442 da CLT e da Lei 12.690 de 2012, tá? Então, não há vínculo entre o cooperado e a cooperativa, tá? É claro, a secretária que trabalha na cooperativa de laticínios de Jaciara, ela é empregada. Mas entre os cooperados não há que se falar em vínculo empregatício, tá? A cooperativa poderá ser constituída com um número de 7 sócios, tá? Isso que fala é a Lei 12.690 de 2012. Além disso, o artigo 10 dessa lei fala: a cooperativa de trabalho poderá adotar como objeto social, né, adotar por objeto social, qualquer gênero de serviço, operação ou atividade, desde que previsto no seu estatuto social. A cooperativa de trabalho não poderá ser impedida de participar de procedimentos de licitação pública que tenham por escopo, ou seja, finalidade, os mesmos serviços, operações e atividades previstas em seu objeto. Artigo 7º. A cooperativa de trabalho deve garantir aos sócios os seguintes direitos, além de outros pela Assembleia Geral. Né? A inciso 5, que é mais importante, retirada para o trabalho noturno superior ao diurno. Próximo, o cooperativado de cooperativa de serviço é considerado contribuinte individual para fins de INSS, tá? E o último, é assegurada a garantia provisória de emprego apenas aos empregados eleitos. Isso aqui cai em prova, tá? Os empregados eleitos da diretoria da cooperativa, eles têm a estabilidade, tá? De estabilidade que é equiparada à estabilidade do dirigente sindical, tá? Até um ano após o fim do seu mandato, ele tem um ano de estabilidade, tá? Não abrangendo aos suplentes. Então, o suplente da diretoria de cooperativa não tem estabilidade de um ano após o seu mandato. Agora, os eleitos, empregados eleitos, diretores, os titulares, esses sim têm estabilidade. Eu reputo o mais importante de toda a nossa conversa sobre cooperativa, essa OJ, tá? Se você decorou essa J, já estou feliz pra caramba. 2016, FGV. Os empregados da Sociedade Empresária ABC Limitada criaram uma sociedade cooperativa de crédito que busca dar acesso a empréstimos com juros bastante reduzidos para os próprios empregados da empresa ABC. Renata, que trabalha na empresa em questão, foi eleita diretora suplente dessa sociedade cooperativa. Gente, já vou parar aqui, vai falar sobre a estabilidade dela, tá? Ela é estável? Ela não é estável? Vamos procurar alternativa? Vamos lá para a gente ganhar tempo?
Letra D. Renata não terá garantia do emprego por ser suplente e a estabilidade alcança apenas o titular. Alternativa letra D já era. Próxima. Um grupo de trabalhadores que atua... Você entendeu o que quis dizer, né, gente? Vai direto ao ponto. Você já viu o filé? Já viu que ele vai falar disso? Você já vai direto ao ponto. É claro. Respire. Não faça como eu estou fazendo aqui. A gente está aqui por causa do tempo mesmo da nossa aula. Tá bom? Aí eu tenho o seguinte. Um grupo de trabalhadores que atua voluntariamente na área de informática se reúne e seus integrantes desejosos de não se manterem na condição de empregados resolveram criar uma cooperativa de serviço, na qual existe participação de ganhos de todos, sendo conjunta a deliberação dos destinos da cooperativa sobre a situação narrada, de acordo com a lei de regência, assinar a alternativa correta. Letra A. A cooperativa não pode participar de licitações. Pode participar. Letra B. A quantidade mínima de sócios para ser constituída a cooperativa é de 7. Eu não lembro se eu falei isso da quantidade. Falei? Não falei isso, né? Vamos continuar aqui, vamos ver. Letra C. O cooperativado que trabalhar entre as 22 e 5 horas da manhã não receberá jornada noturna. Errado, que recebe. O cooperativado é contribuinte facultativo da Previdência Social. Perfeito, a alternativa correta, letra B. O cooperativo facultativo... Ah, tá, olha só, já ia errar. O cooperativo de cooperativa de serviço é considerado contribuinte individual. O cooperativo é contribuinte facultativo ou é obrigatório? Contribuinte individual. Não é facultativo, é obrigatório, né? Essa palavra que matou é facultativo aqui. Tá errado, letra D. Então, realmente, é letra B. A quantidade mínima de sócios para ser constituída a cooperativa é de 7. Beleza, anota essa daqui. Gente, vamos dar uma segurada, então, nesse primeiro bloco da aula. Nós vamos marcar outro dia para nós continuarmos e depois a gente encerra o segundo bloco desta aula. Beleza? Então, não precisa entregar a meta até então. É só para a gente marcar aqui. Nós vamos continuar relações empregatícias especiais daqui para frente. Beleza? Até a próxima. Se Deus quiser, Ele sempre quer. Tchau, tchau.